A tarefa mais difícil é a minha, porque o debate supõe que um esteja contra o outro, ou tem alguma divergência. Eu não tenho. É muito difícil fazer comentários a respeito daquilo que a gente também pensa. E acho que a maneira como o Cristóvão apresentou as ideias dele aqui, tão agradável e tão consistentemente, só merece que a gente faça uma reflexão a respeito do que ele disse, porque, grosso modo, isso aí é verdadeiro. Historicamente, nós sempre, aqui no Brasil, estivemos balançando entre um ufanismo sem limites e um pessimismo também sem limites. Nós temos que evitar esse risco, de modo que é bom que tenha aqui os efeitos e também as possibilidades. Existem. Ainda dando uma entrevista hoje, eu digo, olha aqui, como é que a gente pode dizer resumir o desafio que nós temos? Você acabou de dizer de outra maneira, de uma maneira mais brilhante, a mesma coisa que eu disse. Olha, nós aqui nós precisamos melhorar a renda das pessoas, tem que ter desenvolvimento, tem que crescer. Para isso tem que ter educação, tem que ter produtividade, tem que ter criatividade e tem que dar um pouco de tranquilidade às pessoas, tem que ter segurança pública, ordem. Bom, são coisas simples, mas que dizem respeito ao que ele mencionou. Para isso, tem que ter uma certa ideia do Brasil. Isso que dizia o De Gaulle na França. Il faut une certaine idée de la France. Quando a França estava absolutamente despedaçada. É preciso ter uma certa ideia do coletivo, que é o que você acabou de dizer. Se não tiver uma certa ideia do coletivo, você vai se agarrar no quê? Vai propor o quê? Vai entrar no conflito. É claro que há conflito. É claro que existem as classes, os interesses, as corporações se chocam, mas tem que haver um terreno comum. O que é esse terreno comum? O que nós queremos fazer em comum? E, nos últimos tempos, esse terreno comum como que foi desaparecendo pouco a pouco e deu no que deu. Ira, raiva, tudo isso que você mencionou aqui. E curiosamente, fomos nos esquecendo de que há também certos consensos e há também certas realizações. Quando eu vejo as pesquisas de opinião e tal, o que vai pior no Brasil é a saúde. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Outro dia, a propósito dessas questões, dizendo, olha aqui, de quando é que data o SUS, Sistema Único de Saúde? Foi da Constituinte, de 88. E os médicos, sanitaristas, em geral comunistas, propunham a ideia de um Sistema Único de Saúde. Nós não tínhamos nem ideia do que era isso. E o conceito de seguridade, que era uma coisa, como seguridade? Segurança? Não, seguridade e tal. Bom, não havia. Isso foi em 88. Bem ou mal, hoje, existe o Serviço Único de Saúde. Atende a todos, 210 milhões de habitantes. Quantos países foram capazes de fazer isso? Poucos. Ah, mas é ruim. Bom, é ruim que você vê as pesquisas, quem não usa acha que é ruim. Quem usa não reclama tanto. Eu, um pouco demagogicamente, mas aqui estão meus médicos aqui, eu digo sempre, eu uso o SUS. Eu vou ao hospital do SUS. Ah, mas o senhor foi presidente. É claro que eu fui presidente. Espero que me tratem um pouquinho melhor. Mas às vezes não, às vezes jogam pedra por ter sido presidente. Bom, mas o lençol é o mesmo, a cama é a mesma, a enfermagem é a mesma. E não é nada ruim. Quer dizer, e é um hospital do SUS. Nós temos um sistema de saúde que nós montamos no Brasil e que foi montado pouco a pouco e tal. Antigamente tinha o quê? Aqueles que eram das corporações tinham seus serviços corporativos. Ou então a Santa Casa, e mais nada. Em poucos anos foi feito um sistema de saúde. Bom, outro tema que apoquentava todos nós, e no meu tempo mais ainda, que era a reforma agrária. Bom, muita gente aqui está usando, que entende, o Chico que entende, vou falar bobagem, mas enfim, o fato é o seguinte, hoje quase não se fala. Quase não se fala. Existem problemas, existe pobreza, né? Existe, mas houve muita distribuição de terra, mas muita distribuição de terra. De uma maneira assim, persistente, consistente e com relativamente pouca violência. Ocuparam uma fazenda que era da minha família, tudo bem, mas não é nada. Não houve violência. E o MST teve um papel nisso, porque chamou atenção, gritou, ocupou, você tem que botar regra, não é assim, tem que ter, não pode, tudo bem, mas foi feito. Houve uma imensa distribuição de terra no Brasil, eu não sei exatamente em termos de hectares, mas são milhões de hectares.
80 milhões de hectares. Isso corresponde a que estado? A área cultivada do Brasil que se colheu agora é de 65. Olha aí. Quer dizer, distribuiu mais terra do que tem a terra cultivada. Bom, é mal? Há dúvidas, mas foi feito. Não é? E assim, várias coisas. Outro exemplo. A crise foi muito grande recentemente. Ela é muito grande. Do Brasil. E essa é nossa. Porque a crise mundial foi em 2007, 2008. Essa é nossa. Erramos em vários momentos e tal. Tudo bem. O que ficou sustentável, a despeito de tudo? Foi a agricultura. Foi a agricultura. Por que a agricultura prosperou e prospera? Porque por trás dela tem ciência, tecnologia, empreendedorismo e financiamento. Mas tem. Quem estudou a economia do café, e alguns aqui estudaram, sabe que o Instituto Agronômico de Campinas foi fundamental para isso. Quem viu o que acontecia no Brasil no passado e vê hoje, sabe que a Embrapa foi fundamental. As terras que eram ditas inúteis do Cerrado brasileiro, hoje onde está a grande produção brasileira, está lá, no Cerrado. Isso tem a Embrapa no meio. Mas nós fizemos. É claro que aí tem uma tradição, a despeito de tudo que se diz do passado, do ser escravocrata, que era mesmo, você tinha uma certa capacidade produtiva e havia um certo know-how das pessoas que produziam aqui no Brasil. Mas o fato é que isso permaneceu, se exponenciou e avançou. Foram coisas que nós conseguimos fazer. Bem, depois eu vou falar das que não conseguimos. A própria educação, quando eu estava no governo, havia ainda, entre os negros, 25% fora de escola. Hoje se aproxima de 97%, 98% dos que estão na escola. Ah, mas a escola é uma porcaria. É verdade. A qualidade não deixa a desejar. O número de horas que fica lá é muito pequeno. Tudo isso é verdade, mas não tinha. Quando eu nasci, infelizmente sou dos mais velhos aqui, quando eu nasci, a quantidade de analfabetos devia ser, sei lá, 80%. Era isso. Né? Bom, houve uma certa incorporação que nós fomos capazes de deglutir. Mesmo temas mais complicados, as nossas instituições, a democracia, até aqui diante do Bolívar, que é o grande propagador e analista desses processos nossos aqui. Bem ou mal, existe uma institucionalidade que funciona. O Jorge Caldeira escreveu um livro interessante, escreveu vários, mas o último que ele escreveu, que é sobre a riqueza do Brasil, nesse livro ele volta a um tema que é caro a ele, que é o seguinte: nós temos tradição parlamentar nas cidades desde o século XVI. Eu fui assistente de História Econômica de uma senhora chamada Alice Canabrava, da Faculdade de Economia. Eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, eu não sabia nada, eu sei pouco até hoje, mas sabia menos ainda. E ela me fazia trabalhar, coisa horrível, trabalhava. Então, aqui onde depois foi o DOPS e hoje é a Pinacoteca, aí era o arquivo do Estado. E eu trabalhava no arquivo do Estado. E eu tinha que ler atas da Câmara da cidade de São Paulo do século XVII. Eu tinha que fazer um curso para poder entender a caligrafia do século XVII. E é verdade. Havia câmaras que se reuniam, que votavam, o pessoal elegia e tal e coisa. É claro que aquilo ali era quem votava eram muito poucos, porque no mundo todo era pouco, mas havia uma certa, na cidade havia noção do poder público e da representação. Elegiam os vereadores, estavam lá. Isso foi se incorporando. O parlamento brasileiro é um dos mais antigos do mundo, em funcionamento quase contínuo, que teve golpe, não sei o quê, mas é um dos mais antigos do mundo. Bom, então, bem ou mal, houve uma espécie de, não só uma institucionalidade que foi se organizando, como uma cultura de certo tipo de participação. Eu me lembro que uma vez veio um professor francês aqui ao Brasil para dar umas aulas de sociologia do trabalho. Não era o Touraine, era o chefe do Touraine. E, bom, nessa época, eu tinha um pequeno carro. Era raro ter automóvel. Eu tinha. Isso dava uma vantagem. Você tem carro, você tem acesso às coisas, aos grandes. Então, eu andei com esse cidadão para conhecer São Paulo. E ele ficou perplexo de ver, porque havia eleição.
e dizia, olha, cuidado, hein? Você pensa que isso aqui é o PTB? Não é. É o PCB, é o Partido Comunista. Ele põe a placa de PCB, não sei o que, PTB e tal. E fomos vindo de São Paulo e chegou o dia das eleições. Surpresa geral, inclusive deles. É uma festa. A polícia sai da rua, porque a lei não permite, e não há incidente na eleição. E o povo vota, até hoje. Ah, o voto é obrigatório. E se não votar, o que acontece? Nada. Nada. Porque vem todo ano uma decisão do Congresso anulando qualquer penalidade. Nunca houve penalidade. E votam. Bem, então, você, apesar de que as características descritas são verdadeiras aqui dos nossos defeitos, também construímos muita coisa. Em função disso, nós temos que ter o que tem o Cristóvão. Acreditar. Acreditar que dá para fazer, que é possível fazer, que tem que trabalhar, tem que batalhar, não perder a esperança. É difícil, mas tem. Além disso, você disse uma coisa que eu repetia quando estava no governo. Nós temos rumo, a direção. E você tem que fazer com que o país, a nação, sinta que está ali, vai avançar. Bom, quando o poder perde a voz, ou melhor, quando os ouvidos do povo não querem ouvir, aí estamos muito mal. Foi o que aconteceu. Nós chegamos a um momento aqui em que o povo não quer ouvir e o poder quando fala baixo. Não se ouve o que ele está falando. É preciso recuperar a voz. Agora, essa recuperação não é só da elite dirigente. É preciso que a população também sinta, porque senão vem a ira mesmo. E há esse risco que o Cristóvão mencionou. Nós estamos num momento difícil, delicado. E esse momento não é só o Brasil. Eu tenho participado de várias reuniões fora daqui. Na Argentina, em Portugal, na França, nos Estados Unidos, por todos os lados, conversando com os meus companheiros intelectuais, ou não sei o quê, alguns são dirigentes políticos e tal. A situação é a mesma. Há uma que, para resumir, se chama de crise da democracia representativa. O Manuel Castells, que é muito rápido, acabou de escrever um livro com esse título, A Crise da Democracia Liberal, algo assim. E é verdade, você tem uma crise. E que tem a ver, não é só com os nossos defeitos e as nossas virtudes, mas tem a ver com as mudanças da vida no mundo. Me explico. A nossa noção de poder, de partido, de participação, se constituiu, basicamente, como ela é até hoje, no século XIX. Partido tal como existe, é do século XIX. E partido, na verdade, nasce como organização de pessoas fora do poder, disputando o poder. E se abre a possibilidade daqueles que não fazem parte do núcleo do poder de intervir no poder. A um ponto tal que, quando surgem os partidos socialistas, e Labour Party, trabalhadores, não sei o que e tal, eles se expandem e ganham a eleição. No fim do século XIX, a Europa toda começou a votar e ganhar a eleição. E esses partidos nasceram com a aspiração de representar as classes. Estou forçando um pouco, mas era. A classe trabalhadora, a classe média vai para o Partido Radical, os banqueiros, não sei o que lá. E essas classes não só existiam, como tinham coesão. Coesão. E a ideologia era uma tentativa de dizer, olha, eu vou para lá para fazer tal coisa que interessa a você. Bom, esse mundo está acabando. Não é? O mundo daí que você tem é estruturado tal como ele foi, urbano-industrial, na industrialização, Europa, América Latina, não sei o que lá, está modificando. Por quê? Porque as formas de produção mudaram e as formas de sociabilidade também mudaram. Me explico um pouco mais detalhadamente sobre esse tema, que é simples, mas, enfim, o que eu quero dizer? Você hoje tem uma produção que está baseada altamente em tecnologia, uma tecnologia que requer educação, que requer qualificação, e que permite o controle dos fatores de produção à escala planetária. Qualquer lugar que você esteja, você pode alocar seus recursos, dependendo, se você precisa de mão de obra, você vai para a China, ou não sei para onde, precisa de tecnologia sofisticada, vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, não sei o quê. Você tem a capacidade de controlar a distância, porque você tem instrumentos de controle à distância de tudo isso, e você tem a revolução das comunicações, tanto de transporte como comunicação, através dos meios internéticos que estão à nossa disposição. Então, isso quebrou a antiga sociedade. A mobilidade social é grande, as profissões se fragmentaram, as classes se fragmentaram,
A coesão antiga já não dá conta mais das novas formas. Conceitos que nos são caros, os que temos algum treinamento nas ciências sociais, mudaram de sentido. Comunidade, por exemplo. Comunidade é relação face a face, direta. Hoje, você faz comunidade pela internet. É uma tribo. Você não está presente, você está longe, você salta o país, você salta a fronteira. Você junta as pessoas estando longe. Né? Bom, então, isso tudo põe em questão as nossas formas de organização. Não é que destrua, não estou propondo nada contra, estou dizendo que essas coisas estão pondo em toda a parte do mundo. Aqui, além disso, tem a corrupção, que corroeu tudo. Então, não é de espantar que as pessoas estejam perplexas diante do que está acontecendo. Os partidos não sabem o que fazer, não sabem a quem eles representam. E se nós vimos o que aconteceu no mundo, e não só no Brasil, como é que nos últimos tempos as pessoas se juntaram? Se juntaram pela mensagem, o que é bom e complicado. Pega o Trump. Foi lá e fez uma mensagem regressiva. America First. Na verdade, ele quer evitar o que ele chama de deslocamento de empresas. Não pode mais ir para o México, não pode ir para a China, tem que ficar nos Estados Unidos. Migrante não, migrante é ruim, não sei o quê. E o Rust Belt votou nele. Quer dizer, os que perderam com a globalização votaram nele. Mas o Macron ganhou também e fez o oposto. Ele apostou num futuro de integração e ganhou. Ambos destruíram os partidos. Os establishments que estavam ali, eles ganharam. Bom, então, esse é o momento. Bom, e na Inglaterra, o Brexit. Os antigos sindicatos votaram a favor do Brexit. O Labour Party ficou, como é isso? De pernas para o ar. Está todo mundo de pernas para o ar. Esse é um momento criativo e perigoso, como todo momento criativo, porque depende do que se construa. Aí abre o espaço para o que propõe o Cristóvão. Nós estamos num momento que ou nós construímos em novas bases a coesão e voltamos a falar no coletivo, no caso ele está chamando a atenção para a nação, mas é o coletivo que tem de novo, porque a tendência é a fragmentação, é reforçar o que é do lado pior do individualismo. Mas não dá mais para voltar no coletivo autoritário. É um coletivo que as pessoas querem dizer, eu estou nesse e não naquele. A pessoa conta. Não é mais o individualismo que se falava possessivo, que se criticava, mas é outro tipo de gênero. Eu quero participar como pessoa. Não me venham com o prato feito que eu não vou comer. Então é muito complicado. E isso está desafiando os políticos, que não sabem como se relacionar com esse novo mundo que está em ebulição aí. Então, ouvir as suas palavras é uma coisa encorajadora, porque você está dizendo como é que é possível falar sobre esses temas de uma maneira que seja aceitável. Ou seja, temos que voltar à ideia do coletivo, tem que pensar em termos da nação, que, a partir da crítica marxista, é uma abstração, o que é de concreto é a classe, só que a classe agora que é uma abstração. Não é a nação que é abstração, é a classe que é abstração. Não é que ela não exista, como sempre existiu a nação também no passado, mas funciona de outra maneira. E nós temos que buscar o que junta. E pode juntar para um lado ou pode ir para o outro. Eu disse aqui, repetindo um pouco o Cristóvão, que era preciso centrar na questão da geração de emprego. Você não vai ter emprego sem educação, portanto, a educação passa a ter centralidade, crescimento econômico, emprego, educação. E eu falei de um tema que não se costuma falar, que é segurança. Segurança hoje não é segurança para nós, é segurança para o povo. Quem tem medo de morrer não somos nós. Podemos ter de vez em quando, mas a minha tem medo, pode ser que me chamem lá em cima. Aí é outra questão. Mas quem tem medo no dia a dia de morrer é onde há crime. O crime tem nas zonas pobres. É pobre matando pobre, em grande quantidade. Em grande quantidade. Violência. Se esse discurso for apropriado pelos autoritários, eles ganham. Não pode deixar, porque não resolve matando, é pior. Mas você tem que falar desse tema, porque esse tema hoje não é um tema abstrato. Isso é alguma coisa que toca a vida cotidiana das pessoas. As pessoas, em geral, querem coisas simples. Além de salário, que é natural que querem a casa, querem o transporte, querem o emprego, querem a educação para os filhos e querem a saúde. São as coisas que é normal, que as pessoas querem, mas não querem isso
sem que haja uma, digamos assim, uma inspiração. Quer dizer, eu sei um pouco a lá religião. Eu tenho a verdade, venha comigo que eu tenho a luz aqui. Eu sou quem vai te conduzir. Precisa de líder. Nos momentos de mudança, momentos de incerteza, eu comecei falando do De Gaulle. Nós não temos um De Gaulle, nem temos a guerra, por sorte, né? Mas precisa de líder. Para você poder levar para algum caminho, você tem que ter quem ilumine e diga, eu tenho o caminho, é o rumo, eu tenho o rumo. E as pessoas não querem saber só do verbo. Esse caminho tem que ser, de alguma maneira, simbolizado pela pessoa que propõe. É muito importante entender, e todos nós entendemos isso, que na vida pública as ideias têm valor quando elas são simbolizadas por pessoas e gestos. Fora disso, é na academia. Na academia nós podemos ter ideia, ela vai por si mesma. Na vida pública não é assim. Não é assim. Ela tem que estar fulanizada. Isso que o Marco Maciel gostava de usar essa expressão. Tem que fulanizar. Quem é que representa o quê? Se você representar, você não precisa falar, você já é. Nós estamos nesse momento que os símbolos que havia, você falou de o Lula, ele mesmo se matou como símbolo. Né? Porque tudo que ele representava de novo, de puridade, não sei o quê, bom, como é que vai representar hoje, com tantas evidências noutra direção? Ainda vai, porque não tem outros aí e tal. Mas é preciso que haja alguém que leve o facho na mão. E que esse alguém, sozinho, já significa aquela ideia, aquele caminho, aquele movimento. Aliás, deixa eu fazer um parênteses para você. Você parece com o Getúlio, de cara. Você não conheceu o Getúlio, mas eu conheci. Você parece com o Getúlio. Isso é uma boa coisa. Pega o facho. Mas não por acaso eu falei do Getúlio, porque simbolizou. Ele fez. O que ele fez? Ele apelou aos trabalhadores, num momento que ninguém falava de trabalhador. Gostar dele, não gostar, é outro assunto. Mas ele, por que ficou? Porque apelou aos trabalhadores. Nós temos que ter alguém, alguma liderança, que apele a esses valores que você está mencionando aí. Que é fundamental que entendo que nós temos que ter uma coesão que vá além do nosso interesse e que nós, como pessoa, temos que aceitar. Não é em colocar goela abaixo, mas as pessoas têm que aceitar, têm que se expor, têm que discutir, têm que apresentar. Bom, é difícil? É muito difícil. Nós avançamos, não só no que eu mencionei aqui, podia mencionar outras coisas que nós fizemos, para deixar de lado os nossos defeitos, que são muitos, como cultura, como ethos, como tudo isso, mas eu acho que é preciso que você se disponha a se mostrar, ser sincero. Não é fácil ser sincero, porque paga preço para ser sincero. Mas é preciso que os líderes se mostrem, porque senão as pessoas não acreditam. E tem que ser, o que eles dizem tem que ser relativamente compatível com o que eles fazem. Não é? E a desconfiança é grande, porque se quebrou o encanto. E tem que reencantar, não no mau sentido de mistificar, mas no sentido de as pessoas poderem verificar que, efetivamente, aquilo que você está propondo, você acredita e você cumpre aquilo que você está propondo. Em outros termos, nós só vamos avançar, e eu espero que avancemos, se nós começarmos a quebrar a crise de confiança. Há uma crise de confiança. Isso afeta também a economia. Se você, todas as análises que são feitas hoje, por aqueles que entendem, eu não entendo, mas eu leio, é de que os sinais são de que a coisa melhorou. No mundo, o mundo vai mais ou menos, não está mal. Não é? E aqui também começa a melhorar. Muito bem. Isso depende, agora, para avançar mesmo, das pessoas acreditarem no rumo. E esse rumo vai ter que ser simbolizado por alguém que vai ser o fiador desse rumo. E modestamente, o que eu fiz no Plano Real? Eu não sou economista, eu li alguns livrinhos, mas eu não sou economista. Eu falei. Eu só fiz falar o tempo todo, com o Congresso, com o governo, com os sindicatos, com o país, com a nação, e dizer, olha, é isso, vai acontecer isso, é isso, é isso, é isso. Bem, chegou a hora de novo, não eu, nem o Plano Real, é outra coisa, mas de falar, de pregar, para reacender a confiança, sem a qual não se faz nada. E nós temos que, outra vez, ligar o país a si mesmo, acreditar nele. Termino dizendo o seguinte, eu morava na França em 1960, 61, e eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos. Não fui antes porque não me deixavam entrar lá.
Não tinha visto o passaporte porque diziam que eu tinha sido como Cristóvão comunista. E era verdade. Bom, no seu caso. No seu caso. Bom, eu tinha totalmente todos os preconceitos contra os Estados Unidos. Eu fui criado na visão anti-imperialista, anti-americana e tal. E fui com a Ruth para Nova York. Tinha um amigo lá chamado Charles Wegler, que era professor da Columbia University, que foi para antropólogo aqui. E aí eu comecei a ficar com raiva de mim, porque eu gostei. Eu gostei, eu disse, mas o que será? Está errado esse negócio, eu não posso gostar. Eu comecei a ver do que eu gostei. Bom, aí você vai vendo. Primeira noção, o espaço. O espaço americano é mais... O Brasil é mais de espaço mais americano do que europeu. Segundo, tem menos hierarquia. Nós aqui não conseguimos ser hierárquicos. Gostaríamos, mas não consegue. Não consegue. Eu quero ser chamado de senhor, não consigo. É gozado, é bom isso. É uma certa coisa positiva que nós temos. Depois eu vi que os Estados Unidos tinham o seguinte... A França, naquela época, ainda não tinha a invasão das migrações. Os americanos já eram como nós. Tinha negro, tinha pardo, tinha índio pouco, mas tinha alemão, tinha japonês. Eu vi um filme há muitos anos sobre as tribos de Nova York. Aquilo era selvagem, né? Bom, eles pegaram aquele mundão diverso que era parecido com o nosso, desse ponto de vista, porque é mais variado, mais diverso e tal, com espaço, com quebra de hierarquias, e puseram uma certa ordem. Inventaram a Constituição, criaram os heróis e tem que obedecer à lei. É tudo desigual, branco não gosta de negro, negro não gosta de... Aqui no Brasil a gente vai misturado, eu não sei o que eu sou, vai misturando. Mas lá não. Antigamente era bastante... A primeira vez que eu fui lá, ainda tinha ônibus, lugar no ônibus, lugar no banheiro, tudo para negro e branco, não sei o que e tal. Vieram os movimentos civis nos Estados Unidos. Década de 60, 70, não sei o que e tal. A lei obriga. Então, nos Estados Unidos, eles conseguem que as pessoas, de alguma maneira, obrigados, cumpram a lei. Se não cumprir, vai para a cadeia. Bom, nós aqui acreditávamos de que nós podíamos, como nós somos, aspas, muito bons, e não temos preconceito, e nós temos mobilidade social, e nós somos iguais, todas as virtudes que se fala, que nós iríamos sozinhos. Não iremos sozinhos, precisa da lei. Precisa da lei. Quer dizer, nós temos que voltar a valorizar a existência de regra, a existência de norma, porque senão você não junta 200 milhões só com a palavra. A virtude é importante, mas o castigo também é importante para quem sai dela. Começa a ver isso aqui no Brasil. É duro, é desagradável para alguns, né? Nós não temos, no nosso íntimo, como cultura, pelo menos nós, as classes tradicionais, nós não temos o sentimento da igualdade. Não nos é próprio. Está errado, mas não nos é próprio. Não nos é próprio, né? E isso vai exigir um certo esforço. E é tão poderoso esse sentimento que aqueles que nasceram e sobem na vida e vão para o poder, chegam lá, se fascinam com o poder e com a riqueza. E viram outra coisa na alma. Viram outra coisa, que ficam fascinados pela riqueza e pelo poder. Então, nós temos isso você só tem um jeito que o Cristóvão mencionou. A escola universal para todos e pregando a lei, pregando a república, pregando a coisa. E o comportamento. Nós temos que fazer força para mudar o comportamento. Já estou falando demais, mas é muito difícil a gente se autoeducar. Eu vou dar um exemplo banal. Até hoje, eu, às vezes, luto para abrir a porta. Desde que eu estava na presidência, eu quero abrir a porta, não consegue abrir a porta, alguém abre. Bom, você tem que abrir a porta, porque é uma coisa normal. Por que precisa ser outro para abrir a porta do carro? Por que tem outro que abra a porta do carro? Você pode abrir a porta, é muito difícil. Você tem certa posição na vida, você abrir a porta. É extremamente difícil, você tem que lutar. Você não pode já ficar parado esperando que abra a porta, né? Bem, você tem que lutar contra essas questões. E você tem que saber também, e é difícil, que você é num certo momento e deixa de ser no momento seguinte. Tem que desinflar. Nós temos que voltar a uma cultura de uma certa simplicidade, que não é própria nossa, não tá em cada um de nós. Tem que construir pela educação, pela exemplificação e pelo castigo, ao mesmo tempo.
Vou dar uma coisa pessoal de novo, porque muitos já sabem disso. Eu, quando terminei a presidência, fui para a Europa. Aliás, pago um preço altíssimo, porque fui para o apartamento, está aqui, é dono do apartamento, e dizem que é meu. Eu vou requerer uso capião. Bom, então... Mas eu fui para a Europa com a Ruth e telefonei para os nossos embaixadores. Era o Zambuja, de Paris, e o Vargas, que era meu amigo, que era da Unesco. Eu digo, olha aqui, no aeroporto, só vocês, não quero aquele pessoal. Porque você chega no aeroporto, é cansado, você tem que fingir que está bem, cumprimentar todo mundo, fazer discurso. Chega. Bom, tudo bem. E fui para uma cidade lá perto de Paris, que a polícia francesa me cercou, apitou na estrada, Quando chegamos lá, eu digo, olha aqui, eu não quero mais isso. E no dia seguinte eu fui a um lugar que eu adoro, que é a Catedral de Chartres. Eu e a Ruth sozinhos. É um prazer imenso você voltar a ser pessoa. Você não precisa chegar lá, tem imprensa, tem fotografia, tem jornalista, não sei o que lá. E disse ao nosso embaixador que eu não queria carro. Quando eu precisasse, eu telefonaria. E não é demagogia, é verdade. E não é fácil, nem para mim. A Ruth era mais fácil até, ela era mais democrata que eu. Mas andar de metrô. Você anda de metrô, porque se você tem... Eu preciso? Não, eu não preciso andar de metrô. Para que andar de metrô? Para mostrar a mim mesmo. Você já foi, você não é. Bom, isso em cada um de nós tem que ser assim. Em cada um de nós é uma luta contra a nossa tradição. Isso que está aqui é uma luta contra a nossa tradição. Nossa tradição é cultural, não sei o que lá, institucionalizada e tal, é de privilégio, é de hierarquias, é não democrática, é não de igualdade, e nós dizemos que somos democratas. Bom, vamos ser. O Cristóvão está fazendo um chamado a isso. Vamos ser democratas e vamos resolver as questões fundamentais. São essas que ele mencionou, que eu, de outra maneira, disse a mesma coisa. De modo que eu não fiz comentário nenhum, a não ser para elogiar. E se eu falei demais, é que eu sou obrigado a falar, porque se eu não falar, o Sérgio fica zangado. Muito obrigado.